Neste vídeo eu vou te dizer 5 coisas que os homens admiram secretamente nas mulheres. As mulheres que dominam estas 5 coisas dominam, portanto, os homens. E sempre é bom lembrar que a admiração é o caminho certo para o amor. Homens ou mulheres só amam, aliás, aquilo que admiram. Aquilo que nós não admiramos, nós não conseguimos amar. Lembra sempre disto. A primeira coisa é o charme. O charme tem um poder incrível. Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Se tu já conheceste pessoas charmosas, né, dá para notar assim, que essas pessoas elas se destacam, elas irradiam uma superioridade, elas são mais envolventes, elas chamam a atenção de todo mundo e chamam a atenção de uma maneira positiva. E mais do que isso, essas pessoas elas criam uma ilusão, assim, elas parecem que elas são bem mais bonitas do que elas são de verdade. Elas são charmosas, mas elas produzem, inclusive, uma impressão de beleza. Pode observar. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode se tornar mais charmosa do que é. Charme é uma raridade, tá? Não é todo mundo que é charmoso. Todo mundo pode ser, todo mundo pode se tornar. Mas o fato é que as pessoas não se importam com isso. As pessoas tendem a ser mais estabanadas, mais normais, se importam com outras coisas. Daí quem treina acaba que se destaca bastante, seja homem ou seja mulher. Se tu fores uma mulher charmosa, os caras vão babar por ti. O teu valor sobe, é uma coisa incrível. E o treino, como eu já disse, está ao alcance de todo mundo. Eu próprio, assim, eu já notei no passado, quem me acompanha, eu era totalmente estabanado, eu falava de um jeito assim que comunicava, sei lá, loucura, ansiedade, eu nem sei. E eu comecei a treinar e melhorei. Ainda tenho muito que melhorar, mas reconhecidamente eu tive avanços. E como eu disse, qualquer pessoa pode treinar, até de graça, em casa mesmo. Caramba, não há desculpa. Tem conteúdo sobre isso na internet, dá para assistir, dá para gastar pouco tempo por dia e, em média, assim, 50 dias de treinamento, os resultados eles já vêm e estes resultados eles são impressionantes, tá bom? Então, tu pode, por exemplo, procurar na internet vídeos sobre como se movimentar, caminhar, andar, sentar, levantar, os exercícios que tu pode fazer para melhorar a tua postura. Isto faz uma diferença gigantesca. Lembra sempre de uma coisa, que antes do cara chegar em ti, antes dele te conhecer, antes dele falar contigo, antes dele ouvir a tua voz, ele te vê. E quando ele te vê, ele já produz uma ideia a teu respeito. Essa ideia pode ser positiva, uma ideia que te engrandeça, que aumenta o teu valor, ou uma ideia que te rebaixa. Se tu fores uma mulher charmosa, as ideias serão sempre ideias positivas que vão expandir o teu valor. Segunda característica, sorriso doce. Caramba, o sorriso doce é um poder gigantesco. Na verdade, homens e mulheres acabam que se derretem diante de um sorriso doce, mas os homens mais ainda. Os homens eles ficam totalmente vulneráveis quando uma mulher tem um sorriso doce. É uma coisa assim impressionante, pode ser qualquer tipo de homem. O sorriso é uma coisa matadora. Interessante que parece que antigamente as mulheres sabiam disto. Havia sabedorias, digamos assim, no passado que foram esquecidas, é uma pena. O esquecimento delas representa uma perda de poder. As mulheres antes sabiam como fazer sorrisos que os caras se derretiam. Hoje, não, perderam isso, assim. Tem sorrisos mais agressivos, mais estabanados, muitas vezes assim, uma tentativa desesperada para ser uma mulher sensual, porque tem muitas que acreditam que a sensualidade é o que existe de mais poderoso. Isso não é verdade. A sensualidade, sem dúvida alguma, tem o seu impacto, mas é muito menor do que as pessoas imaginam. E aí, na tentativa de serem sensuais, tem mulheres que fazem assim, um sorriso agressivo, inibidor, até mesmo antipático. O poder é um sorriso doce. Mais uma vez, é algo que pode ser treinado. Dá para a pessoa se olhar, dá para a pessoa modelar, tá? Ver aí mulheres que têm um sorriso legal, e, enfim. De tanto ver,
isso ajuda a praticar e a treinar o teu sorriso. Treina que isso vai fazer uma diferença imensa. Os resultados, mais uma vez, eles vêm depois de certo tempo, tá? Porque pode ser que tu já tenha certos vícios, é bem provável que tu tenha certos vícios, então é importante que haja atenção e prática para que os vícios eles sejam removidos, mas eles podem ser removidos, em especial se tu tiveres algumas referências, isso vai te ajudar pra caramba. Terceiro ponto é o olhar. Olhar é algo assim super importante. Só que aqui, mais uma vez, eu quero insistir que muitas vezes, por conta da crença no poder da sensualidade, tem mulheres que estão se prejudicando. Vocês vão achar que a implicância é minha, né? Pô, esse cara sempre ele fala contra a sensualidade. Bom, a sensualidade ela é uma coisa boa. O problema é que nessa ânsia de colocá-la acima de todas as coisas, acaba que é um prejuízo gigantesco. E aí, muitas vezes, nessa tentativa de criar essa sensualidade, acaba que há uma agressividade, acaba que há um comportamento antipático, até ríspido ou inibidor. Então, muito, mas muito cuidado. Tem olhares que são assim carregados assim para uma coisa assim pesada, estranha, inclusive, muitas vezes assim, fora de clima, um olhar assim meloso demais. Enfim, é uma coisa esquisita. Quando olhar, ele deve ser vivo, ele deve ser leve. Se tu queres comunicar algo assim superior, algo que se destaca, entende uma coisa, as pessoas, elas andam muito presas, as pessoas não têm essa leveza. Se tu conseguires comunicar essa leveza, nossa, o teu valor vai lá para cima, né? Tu serás uma pessoa considerada rara, porque as outras não são assim. Então, tenta não fazer nada que aumente esta sensação de que tu és igual a todo mundo. Né? Tá todo mundo querendo ser sensual, tá todo mundo passando este aprisionamento. Faz justamente o inverso. Passa essa liberdade. E esta liberdade se caracteriza pelo sentimento de leveza. Sabe? A pessoa livre, a pessoa forte, é aquela que está bem em todos os ambientes. É aquela que não se afeta muito com os ambientes onde está. Então, elas continuam sendo pessoas assim que tão tranquilas, tão livres, estão com uma energia alta e uma energia numa frequência boa, naquela alta assim, no sentido histérico, mas aquela alta no sentido de vida. E o teu olhar tem que comunicar vida e não qualquer outra coisa que seja aprisionante ou estranha. Quarta característica que faz uma diferença gigantesca é o cheiro, a arte da perfumaria. Olha, tudo que eu falei até agora, além de trabalhar as zonas psicológicas, ela trabalha também as zonas sensoriais, né? Por exemplo, o cara que vai ser atingido pelo teu charme, ele te viu, né? É o olhar, aquilo que ele viu, agradou o que ele viu. O cara que vai ser atingido pelo teu sorriso e pelo teu olhar, né? Ele te viu, ele te ouviu. Né? O cara que vai ser atingido pelo teu cheiro, né? Ele te cheirou. Então, aqui, obviamente, né? Vocês já tiveram uma aproximação. Então, todas as fases foram desempenhadas muito bem. E o cheiro é uma arte. E é uma arte, olha que coisa legal. Se tu dominares esta arte, vai ser uma coisa até mais barata para ti, porque tem pessoas que acreditam que perfumes bons são obrigatoriamente perfumes caros. Isso não é verdade, não tem que ser um perfume caro. Quem pensa assim é porque não conhece, é porque não sabe da técnica. É sempre assim, né? Quem não conhece a técnica será obrigado a pagar mais caro. Vai beber mais caro, vai pagar mais caro por uma bebida, por tudo, né? Porque não conhece a técnica. Quem conhece a técnica sabe como compor, sabe qual é o melhor perfume para si, sabe qual é o perfume que melhor comunica a sua personalidade, a identidade que quer transmitir. Sabe qual é o perfume mais indicado para os ambientes em que está. E talvez tu nem vais precisar assim, de muitos perfumes, 2 talvez, olha só, apenas 2. Agora 2 que sejam tecnicamente os mais indicados.
A outra boa notícia é que tudo isso pode ser aprendido aqui mesmo na internet gratuitamente. Então, não há desculpa. Tu podes atingir o teu máximo potencial sem gastar muito, sem exigir muito dinheiro, sem te tomar muito tempo. E ter resultados que vêm, além de maneira muito barata, vêm em um período muito curto de tempo. Só que, antes de passar para a quinta característica, eu tenho que fazer o meu merchan, né? Falar do Dupflix, que é a minha comunidade, que tem, vocês já ouviram isso, tem conteúdo infinito. Quem entra não se arrepende, porque tem conteúdo novo todos os dias. Tudo o que tu precisas para entender como funciona a mente masculina, a mente das mulheres também. O que tu podes fazer para te tornar cada vez mais atraente, mais interessante, ter uma vida muito, mas muito feliz. Então, vale a pena. Quem quiser conhecer, basta clicar aí no QR Code. E o melhor, se a pessoa entrar e não achar interessante, ela pode cancelar a qualquer momento. Na hora que cancela, já não paga mais nada. A pessoa pode entrar e no outro dia cancelar, não tem mais débito algum. Mas eu acho que isso não vai acontecer não, porque é tanta coisa legal que tem lá. O conteúdo praticamente ele é todo personalizado, que uma vez que você entra, é difícil querer sair, tá bom? Eu te espero lá. Eis aí o QR Code. Caso tu não consigas no QR Code, também eu sempre deixo na descrição do vídeo o link. Bom, a quinta coisa é a voz. A voz faz uma diferença gigantesca. Olha, observa tudo que eu te disse até aqui. Eu te falei do cheiro. Me diz se uma pessoa cheirosa, homem ou mulher, em algum momento já não te causou uma impressão assim super agradável. Se não te envolveu o cheiro de alguém. Me diz isso. Me diz se uma pessoa charmosa, assim, uma pessoa que, caramba, né, tu percebeste assim, um charme nela, se isso não te causou um impacto grande. Eu duvido, né? Claro que causa. Me diz se tu nunca foste arrasada ou arrasado pelo olhar de alguém, né? Um olhar gostoso, agradável, ou por um sorriso que é matador. Eu tenho certeza que sim. Então, essas coisas aqui elas têm um poder impressionante. E o mesmo da voz. Assim, voz é algo que faz uma diferença incrível. Quanto mais bonita a voz, melhor. Mas a boa notícia é que tu não precisas ter uma voz linda, tá bom? Pode ficar tranquila. Não precisas, assim, ser, sei lá, uma radialista, falar, sei lá como fala uma radialista, mas não importa como fala uma radialista ou um radialista. O que interessa é que tu não precisas. O que precisa vir na tua voz é clareza, é liberdade, é o teu jeito de falar sem bloqueios, sem aprisionamentos, com o máximo de desenvoltura, tá bom? Então, tem gente que tem uma voz para dentro, isso é terrível. Tem gente que tem uma dicção que não é muito boa, isso não é legal. Então, tu tens que saber projetar a tua voz. Mais uma vez, tem exercícios para isso na internet. Tem exercícios para dicção. Um muito comum é simplesmente colocar uma caneta na boca e falar com a caneta na boca. Pelo amor de Deus, é uma coisa simples. A pessoa pode estar assistindo algo e fazendo este exercício pouquíssimos minutos por dia. Enfim, e também o jeito de falar, é claro, né? Se a pessoa fala com muita timidez, ou também muito acelerada, muito efusivamente, isso vai perturbar a tua voz. Teu jeito de falar tem que ser um jeito fluido, livre. Olha, no fundo, uma coisa que sempre foi citada, que é este sentimento de liberdade. Não o sentimento de que tu queres liberdade. Que tem muita gente que diz, eu quero liberdade, eu valorizo minha liberdade. Pessoas que ficam repetindo esse mantra se tornam pessoas antipáticas e comunicam justamente o inverso, de que elas não são livres. Então, não se trata disso. O que eu estou dizendo aqui é que se tu conseguires naturalmente comunicar liberdade, não que tu desejas a liberdade ou que tu valorizas a tua liberdade, mas que tu és livre, isto tem um poder de envolvência gigantesco. Então, no final das contas, né, acabei te dando uma última dica, né? No fundo, a sexta coisa, né, a quinta essência, digamos assim, é o sentimento de liberdade que se comunica. Muitas bênçãos, um grande beijo e eu espero te ver no próximo vídeo.